Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Eu te proponho. É Moisés que se dirige ao povo hebreu depois de 40 anos de peregrinação no deserto, tendo esse povo passado 430 anos no Egito. Ele que liderou com mão forte, conduzido pelo Senhor, essa nação numerosíssima do cativeiro em direção à terra prometida. A cena comovente de um homem idoso que vislumbra a terra santa, mas não entra nela, porque foi punido por Deus. Ele que, no episódio das águas de Massa e de Meriba, fez uma pergunta que não deveria formular: será que Deus é capaz de fazer brotar a água da pedra? Isso depois que o Senhor ordenou que ele tocasse na pedra, para que dela saísse água, para saciar a sede do povo. Você não vai entrar na terra prometida. Pois bem, é nesse contexto de velhice, de senilidade, que o grande legislador e patriarca Moisés, vendo provavelmente do Monte Nebo, atual Jordânia, a terra onde jorra leite e mel, reúne toda a assembleia do povo hebreu e faz esta proposta. É verdade que quem falou aqui foi Moisés, mas ele faz as vezes de Deus, até porque Jesus, no evangelho de hoje, Deus com o Pai e com o Espírito Santo, vai falar com essa mesma impostação, só que com outras palavras. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Se alguém me quer seguir. É o respeito de Jesus pelo livre-arbítrio de cada pessoa diante dele. Se você me quer seguir. No capítulo 3 do Apocalipse de São João, versículo 20, ele mesmo vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Se alguém abrir. O conectivo se é uma condição. O condicional significa que na oração, a oração principal só se cumpre se satisfizer a condição da oração condicional. Língua portuguesa. As orações são divididas em principal e a secundária. A subordinada. Jesus te salvará, vírgula, se tu concordares, se tu quiseres. Oração principal, língua portuguesa, o Senhor te salvará. Oração subordinada, adverbial, condicional,
se tu aceitares. É muito importante que até noções de língua portuguesa nós tenhamos para compreendermos frases da Escritura, textos da Escritura. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, quem é que não quer salvar a vida? Todos nós. Só que Jesus diz, quem quiser salvá-la, vai perdê-la. E quem quiser perdê-la, vai salvá-la. Mas afinal de contas, o que é perder e o que é salvar? Quem é que gosta de conjugar o verbo perder? Perder tempo, perder o juízo, perder a saúde, perder a vida, perder o pai, perder a mãe. Mas Jesus aqui fala de uma outra perda. O verbo perder e o verbo ganhar, nesse sentido, são absolutamente indiferentes. São absolutamente irrelevantes. Eles se tornam relevantes ou não, dependendo do objeto direto. Salvar. Eu quero me salvar. Mas me salvar de quê? O verbo salvar, salvar o quê? Ou salvar quem? Dependendo do objeto direto, esse verbo se torna uma desgraça ou uma bênção. Perder. Eu não quero nunca perder nada na vida. Depende. Porque dependendo do objeto direto, porque esse verbo também é transitivo direto, se você não quiser perder, você vai para o inferno. Vai ganhar o inferno. Perda e ganho também, então perder e ganhar, se tornam realidades absolutamente vinculantes ou degradantes. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, é a primeira e única vez na Bíblia que a palavra esterco, cocô de gado, se nós quisermos, aparece no Novo Testamento. Tudo considero como perda para alcançar o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Por causa dele, eu considero tudo em conta de esterco. Olha que frase interessante. Essa e a do Evangelho de hoje mostram quão importante é para nós estarmos atentos à colocação do verbo ganhar ou perder, salvar ou condenar, porque o contexto diz muito, e eles vinculados com a pessoa de Cristo, pode nos remeter, seja o verbo salvar, seja o verbo condenar, seja o verbo ganhar, seja o verbo perder, para o céu ou para o inferno. Mas voltemos, por favor, ao tema da primeira leitura de hoje. Veja, eu proponho a você a vida e a felicidade. Proposta significa o respeito que você tem à pessoa que você está se dirigindo como detentora de uma capacidade que é só dela. Capacidade que não pode ser coagida, que não pode ser forçada, que não pode ser tolhida, que não pode ser agredida. É o respeito de Deus Todo-Poderoso pela nossa, aspas, não é uma frase, não é uma palavra exata. Aliás, biblicamente ela nem existe, estritamente falando. A nossa autonomia. Autó é próprio, nomos é lei. O autônomo é aquele que se rege por lei própria. Ninguém manda nele. Não existe isso diante de Deus, mas só para compreendermos o respeito que Deus tem pela nossa capacidade de decisão, eu te proponho. Na parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso, quando o irresponsável, o caçula dos dois filhos, diz: pai, dá-me a parte da herança que me cabe, quem pode dizer qual foi a atitude do pai? Você não sai daqui, vou prendê-lo. Não. Ou então, meu filho, repense, reveja. Não. Qual foi a atitude do pai? Silêncio. Silêncio. Deus nos propõe. Mas quando nós decidimos contra ele, qual é a atitude dele? O silêncio respeitoso. Quem pode dizer qual foi a resposta de Jesus, a atitude de Jesus no capítulo 13,
do Evangelho segundo João, quando é dito na narração da Santa Ceia, da instituição da Eucaristia, que o demônio entrou no coração de Judas. Responda para ganhar uma passagem para Maceió a pé. Jesus disse: o que tens a fazer, faze-o depressa. O que você tem a fazer, faça agora. E Judas sai. Eu te proponho, só há duas alternativas. Quanto ao nosso futuro eterno, desculpem, não se assustem com o que eu vou dizer. Não tem muitas alternativas, não. Deus não é muito criativo, não. Só tem duas alternativas. Feliz todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Esse é um caminho. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Esse é um caminho. Caminho que, para percorrer, você precisa decidir-se diante de Deus. No capítulo 24 do livro de Josué, o próprio Josué, aí Moisés já tinha morrido, o povo já está na terra, a terra foi conquistada, Josué está idoso, já perto de morrer. Depois leiam Josué 24, último capítulo do seu livro. Ele reúne a assembleia e diz: olha, vocês escolham a quem vocês querem seguir. De minha parte, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isto é, vejam, o patriarca está prestes a partir, faz essa proposta: escolham vocês. A multidão uníssona diz: nós seguiremos o Senhor, nós serviremos o Senhor. Até aqui a pontuação foi exatamente para isso, para ressaltar no início dessa quaresma a importância de uma decisão pessoal, única, oxalá irrepetível, mas em todo caso intransferível. Ninguém pode decidir por você. A mãe piedosíssima não pode decidir pelo filho que envereda pelo caminho do crime. Há determinadas coisas na nossa vida que somente nós podemos fazer. E ninguém mais, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem esposo, nem esposa, nem padre, nem bispo, nem papa. É algo estritamente pessoal. E é precisamente nisso que começa a derrocada para o inferno, ou a retomada, no caso dos que vivem nas trevas, para o reino dos céus. Entenda-se, na casa do meu pai havia comida em abundância, e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. Isso foi a reflexão na pocilga. Depois é dito: ele se levantou e foi. E o resto nós já sabemos. Eu te proponho, o verbo é gostoso de ouvir. Eu te proponho, eu gosto assim, quando você não vem com imposição. Alto lá. Certo, se Deus se impusesse, se Deus se impostasse numa atitude ameaçadora, etc, etc, nós teríamos motivo para dizer: eu te sigo porque tu me ameaças, porque tu és todo-poderoso, contra ti não posso resistir, etc. Bem, só que ele não faz isso. Por outro lado, a proposta que Deus faz, ela é tão respeitosa e ao mesmo tempo tão séria, que não aceitá-la tem um preço. Aqui está o preço. Eu te proponho a vida e a felicidade de um lado, a morte e a desgraça de outro. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, leis e decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará
na terra em que vais entrar para possuí-la. Obviamente que aqui o horizonte escatológico, isto é, a noção que o povo hebreu tinha de vida eterna, era muito reduzida. O conceito de eternidade, a ideia de vida após a morte, de recompensa para os bons, que chamamos de céu, e de punição para os maus, que chamamos de inferno, ela vai amadurecendo com o tempo no Antigo Testamento. Aqui estamos nos primórdios. No tempo de Moisés, 1250 anos, 1200 anos antes de Cristo, o conceito de vida eterna, a ideia de vida eterna, não havia ainda amadurecido no seio de Israel. Por isso, o horizonte do futuro, ou para o futuro de Israel, se restringia à vida terrena. Então, a recompensa é nesta vida. Então é preciso situar as palavras do Antigo Testamento no contexto restrito de uma fé que ainda está nos seus primórdios, que ainda está amadurecendo e vai se desdobrar em 1200 anos até chegarmos a nosso Senhor Jesus Cristo com a convicção, a fé na vida eterna. Agora, se porém o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Esse verbo perecer lembra muito o monólogo que o Senhor Deus teve com Adão e Eva. Vocês podem comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, morrereis. Seja no tempo de Adão e Eva, seja no tempo de Moisés, idoso diante do povo, o respeito imenso de Deus Todo-Poderoso pela decisão de cada um. Isso faz com que nós façamos já uma conclusão, isso nos leva a uma conclusão muito séria. A conclusão é essa: não há pervertido que não possa, por livre decisão, sem que ninguém o obrigue e sem que ninguém o impeça, de se voltar para Deus. Lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. Disse alguém que até há pouco instantes insultava nosso Senhor, na narrativa do Evangelho segundo Lucas, que diz que eram os dois ladrões, agonizando, quase morrendo, que insultavam, que diziam impropérios contra nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um deles continuou até, me parece, ao fim da vida. Mas o outro foi tocado e dirigiu estas palavras: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Não há, portanto, pervertido que não tenha uma tábua de salvação, se ele quiser. Isso nos leva a uma outra conclusão secundária. Não pode existir, nem existirá, nunca existiu nem existirá, um eventual condenado do passado, do presente ou do futuro que diga: eu não me converti porque Deus me impediu ou Deus não me forçou. Nem Deus impede você de fazer o mal, nem obriga você a fazer o bem. Nisso reside, dependendo da disposição do coração da pessoa, a vitória de Satanás ou a derrota de Satanás, o triunfo de Deus ou o fracasso de Deus. Mas vejam, se Deus fracassa na vida de uma pessoa, não é porque ele não teve poder, pois o poder de Deus não se contradiz. Pois Deus, quando decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança, decidiu criar o homem respeitando uma prerrogativa que Deus tem, a liberdade. Ficou claro? Isso torna nossa peregrinação aqui na terra uma realidade extremamente séria. Pesa sobre os nossos ombros o ônus
da decisão. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aqui o pedido: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes. Escolhe. Deus poderia dizer, por meio de Moisés, com outra impostação: vocês têm que seguir. Mas ele prefere essa impostação doce e delicada, que de boba, por outro lado, não tem nada. Escolhe. E dá a motivação: para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias. O motivo para escolhermos Deus é Ele mesmo, porque Ele é a tua vida. Ô Dom José, o senhor podia esclarecer mais essa questão da vida? Com muito gosto. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Esse é o motivo para escolhermos Jesus. Jesus. Não é outra coisa, outra pessoa, não é outra homenagem, não é outra realidade, não é outra motivação. Eu escolho Deus por causa dele. O motivo para aceitá-lo é Ele, e não sou eu. Ele é a tua vida e prolonga os teus dias. Quando cantamos com a bela voz angelical da nossa cantora, é feliz quem a Deus se confia, essa frase ela é tirada do primeiro versículo do primeiro salmo, do Saltério, o salmo dos dois caminhos, o salmo das duas alternativas. E aqui estão elas: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Interessante como na primeira leitura, escolhe Deus, porque Ele é a tua vida. Então é a questão principal, escolher Deus por causa de Deus. E tem uma questão secundária dentro de nós: escolha Ele, e Jesus diz: renuncie a você. Por que eu devo renunciar a mim? Eu devo renunciar àquilo que em mim é incompatível com Deus, que é precisamente o pecado. Tome sua cruz cada dia e siga-me. O que é tomar a cruz cada dia? É dizer: minha vontade agora não me pertence mais, te pertence, e quero te seguir. E o teu seguimento, e seguir-te, significa percorrer os teus passos, a tua via sacra, até o teu calvário, até a tua agonia. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Pode explicar isso, Dom José, em menos de 2 minutos? Para a missa não terminar meio-dia? Explico dizendo: salvar a vida significa eu quero percorrer os meus passos nesta terra sem imitá-lo, sem segui-lo, sem esse ônus do peso de sua cruz. Então eu quero uma vida sem compromisso, sem vínculo, sem elo, sem dependência, sem vinculação com esse Jesus. Vai perdê-la. Vai perdê-la agora, porque quem me segue não andará nas trevas. Logo, se você não segue Jesus, vai viver nas trevas, já se preparando para as trevas definitivas, se morrer em pecado mortal ao deixar esta vida. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Mas o que é perder a vida? Não é desperdiçar os raros e belos momentos que a vida oferece. Como se ser cristão significa: eu agora não posso me divertir porque tenho que viver enclausurado, não posso sorrir, não posso participar de festas, etc. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim, é no sentido bem mais amplo. Quando eu perco o relógio, significa eu não tenho a posse dele, eu não posso dispor dele, perdi. Só que a perda para Jesus significa: aquilo que eu considero meu, eu dou para ele. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui está a perdição. Maria se perde
aí. Quando ela diz, minha vontade não, mas a tua. Jesus colocou isso no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Não existe perdição mais perfeita, mais completa. De sorte que, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? O que é ganhar o mundo inteiro? É em todas as situações quem prevalece a sua vontade. Diante de pai, mãe, de quem quer que seja, até diante do próprio Jesus. Jesus chama você e você diz, não. Quem foi que ganhou? Você. Jesus perdeu. Porque o chamado dele não foi atendido. Você ganhou. Você está no pecado, a pessoa aconselha, é convite, é conferência, é pregação, é homilia, é palestra, é programa de TV, é livro. Tudo que chega para você, você diz, não, obrigado. E você sai ganhando, 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 porque ninguém consegue levar você a retroagir, a voltar atrás. Ganhou, ganhou! Lembra aquelas pessoas duras na queda, difíceis de serem convencidas quando estão no pecado? São pessoas que estão ganhando, 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 ganhando. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo? Eu espero que as 3 leituras tenham ficado bem explicadas. Senhores e senhoras, perdedores e perdedoras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.